Em 7 de abril de 1994, 4 pilotos empregados pela empresa de cargas Federal Express se preparavam para um voo rotineiro entre Memphis, Tennessee e San José, Califórnia. Eles conduziram o avião em uma decolagem tranquila e conversaram casualmente enquanto seguiam por um céu calmo e claro. Depois de algum tempo, um deles foi até a copa logo atrás da cabine, e os outros não acharam nada de estranho nisso. Mas, em poucos minutos, por causa das ações desse colega em quem confiavam, eles se veriam lutando por suas próprias vidas. A FedEx é uma empresa de entregas conhecida no mundo todo, reconhecida pelo seu icônico logo roxo e laranja com uma seta branca escondida. Essa seta representa sua missão de transportar mercadorias de um destino a outro. Para que isso seja possível, a FedEx conta com grandes frotas de caminhões, milhares de funcionários e até mesmo sua própria companhia aérea. A Federal Express, essa companhia aérea, opera centenas de voos todos os dias, levando cargas para aeroportos estratégicos nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. A maior parte dos voos da Federal Express é dedicada exclusivamente ao transporte de cargas, e é raro que eles transportem passageiros. A única exceção é uma prática conhecida como jump seating, ou deadheading, na qual pilotos e outros funcionários da FedEx podem viajar gratuitamente nos voos. Isso permite que eles cheguem aos locais onde precisam estar para cumprir seu trabalho. Em 7 de abril de 1994, o voo 705 da Federal Express partiria do centro de distribuição da empresa em Memphis, Tennessee, rumo a San José, Califórnia, levando principalmente produtos eletrônicos. No comando estavam o capitão David Sanders, 49 anos, o primeiro oficial James Tucker, 42, e o engenheiro de voo Andrew Peterson, 39. Os três tinham ampla experiência como pilotos e trabalhavam na Federal Express havia muitos anos. Além disso, Sanders e Tucker eram ambos veteranos da Marinha. Neste voo haveria um passageiro, o engenheiro de voo de 42 anos, Auburn Callaway. Callaway havia sido escalado para fazer parte da tripulação deste voo, mas ultrapassou suas horas de voo permitidas no dia anterior, por apenas 1 minuto. Isso significava que ele não tinha permissão para operar os controles do avião, então estava viajando como passageiro, presumivelmente para chegar ao início do próximo turno em San José. Tudo isso parecia perfeitamente normal para todos os envolvidos, embora houvesse algumas pequenas irregularidades. Callaway sentou-se na cabine em vez de mais atrás no avião, como deveria ter feito. Os pilotos não acharam nada de estranho nisso. Eles eram colegas, então era compreensível que Callaway se sentasse com eles, mesmo que tecnicamente estivesse ignorando as regras. Além disso, Callaway carregava um estojo de guitarra que guardou na copa atrás da cabine. Era uma bagagem um pouco incomum, mas como os pilotos não conheciam Callaway muito bem, aceitaram sua explicação de que tocava guitarra e queria praticar enquanto estivesse longe de casa. Por fim, e de forma ainda mais preocupante, durante as verificações pré-voo, o engenheiro de voo Peterson percebeu que o disjuntor do gravador de voz da cabine estava puxado, desativando o equipamento. Ele religou o disjuntor. Ele não conseguia imaginar qualquer motivo para que uma tripulação desligasse o gravador de voz da cabine, mas supôs que aquilo pudesse ter sido apenas um erro. Ele não relatou o problema, além dessas pequenas observações. A decolagem ocorreu sem qualquer contratempo e apenas 20 minutos após o início do voo, tudo tomou um rumo assustador e surreal. Callaway desapareceu por um instante na copa para verificar o estojo do violão. Ele não continha um violão. Em vez disso, estava cheio de armas, incluindo uma arma de arpão e vários martelos pesados de garra. Quando voltou para a cabine, Callaway estava armado com um desses martelos e atacou a tripulação imediatamente. O que se seguiu foi uma luta horrível e prolongada, travada corpo a corpo nos próprios controles do avião. Apesar de estar em desvantagem numérica, Callaway tinha várias vantagens. Ele havia realizado um ataque surpresa. Estava armado e livre para se mover, enquanto suas 3 vítimas, desarmadas e com cintos de segurança,
tinham a reação limitada. Calloway havia recebido treinamento militar anteriormente e mais tarde passou a praticar artes marciais regularmente. Considerando tudo isso, ele representava um oponente formidável. Durante o ataque inicial, Calloway acertou os 3 colegas com um martelo, quase deixando o primeiro oficial Tucker inconsciente e causando ferimentos graves na cabeça do capitão Sanders e do engenheiro Peterson, enquanto os 3 começavam a tentar revidar. Calloway recuou para a cozinha, apenas para retornar com o arpão que havia contrabandeado a bordo dentro do estojo de violão. Ele ameaçou os 3 tripulantes com a arma, mas Peterson agarrou o cabo do arpão antes que Calloway pudesse dispará-lo. Peterson e Sanders se lançaram sobre Calloway e começaram a lutar com ele. Enquanto isso, o primeiro oficial Tucker, quase inconsciente, assumiu o controle do avião durante aqueles minutos caóticos. Sempre que Tucker percebia que a luta não estava indo a favor deles, ele lançava o avião em uma manobra acrobática extrema para desestabilizar os combatentes e dar aos colegas uma nova chance de dominar a situação. Isso incluía virar o pesado avião de carga quase completamente de cabeça para baixo em determinado momento, arremessando Calloway, Peterson e Sanders contra o teto da cozinha. Momentos depois, o avião entrou em uma descida íngreme. As manobras extremas necessárias para preservar a vida dos pilotos quase tornaram o avião incontrolável. Primeiro, o copiloto Tucker, que havia perdido temporariamente o uso de um dos braços devido aos ferimentos na cabeça, lutou para tirar o avião da descida e conseguiu estabilizá-lo. Enquanto fazia isso, Calloway conseguiu desferir vários outros golpes de martelo nos 2 colegas de tripulação de Tucker. Peterson e Sanders estavam gravemente feridos e corriam o risco de desmaiar. Com um esforço final e imenso, Sanders conseguiu arrancar o martelo das mãos de Calloway e usá-lo para revidar. Finalmente, após uma luta brutal e prolongada, Calloway foi dominado. Tucker, parcialmente paralisado pelos ferimentos, trocou de lugar com Sanders, que acreditava estar em condições de pousar o avião. Sanders declarou emergência e pediu apoio urgente. Ele recebeu autorização para virar o voo e retornar ao aeroporto de Memphis para pousar. O pouso não seria nada fácil. O avião, ainda com o tanque cheio, estava significativamente acima do peso máximo de pouso. Mas quando Calloway voltou a lutar, não havia tempo para lidar com isso. Eles precisavam pousar imediatamente antes que Calloway pudesse dominá-los com algum movimento de última hora. Sanders pousou o McDonnell Douglas DC-10 de forma muito brusca na pista 36L. Assim que o avião parou, a polícia o cercou, entrando por uma escada de emergência e subindo pelas rampas de evacuação. Calloway foi preso, e ambulâncias correram pela pista para socorrer os 3 membros da tripulação que estavam gravemente feridos e necessitavam de atendimento imediato. Os 3 sobreviveram. Qualquer pessoa que visse o interior do avião ficaria surpresa ao saber disso. Ele estava coberto de sangue e claramente havia sido o cenário de uma batalha incrivelmente intensa e violenta. Os investigadores tinham uma pergunta extremamente difícil. Por que Calloway fez o que fez? Por meio do interrogatório e de uma busca na casa de Calloway, um possível motivo começou a surgir. Descobriu-se que Calloway aguardava o seu pagamento de uma apólice de seguro de vida da FedEx. Ele era divorciado, mas desejava muito sustentar e garantir o futuro dos 2 filhos caso morresse em um acidente de trabalho. Sua apólice de seguro de vida pagaria mais de $2 milhões à ex-esposa, o suficiente para quitar todas as dívidas e garantir uma vida confortável aos filhos. Calloway também estava enfrentando um processo disciplinar no trabalho. Ele era suspeito de ter informado incorretamente algumas horas de voo registradas. Uma audiência estava marcada para o dia seguinte ao ataque. Preocupado com a possibilidade de ser demitido e, assim, perder o acesso aos benefícios do seguro de vida, Calloway decidiu agir antes que isso pudesse acontecer. O plano dele era matar os colegas com um martelo, causando ferimentos que pudessem parecer resultado de um acidente. Depois, ele pretendia provocar a queda do avião de propósito. Ele havia desligado secretamente o gravador de voz
da cabine antes da decolagem, numa tentativa de garantir que não houvesse nenhuma evidência de seu crime. Se tudo tivesse acontecido como ele planejava, pareceria que ele e seus 3 colegas morreram em um trágico acidente. Embora Calloway tenha tentado alegar insanidade temporária, não teve sucesso e foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Suas vítimas, infelizmente, também enfrentaram consequências para o resto da vida. Os 3 homens ficaram tão gravemente feridos tentando sobreviver que não puderam mais voar comercialmente. Além do trauma de terem sido atacados de forma tão violenta por um colega, o ataque causou danos nos nervos, nas articulações e na visão, lesões que talvez nunca se recuperem totalmente. Apesar disso, o primeiro oficial Tucker voltou a voar, mas apenas por lazer. Os 3 receberam a medalha de ouro por heroísmo da Associação de Pilotos de Linha Aérea, a mais alta honraria concedida a um piloto civil. Eles realizaram o impossível ao serem atacados por alguém que consideravam aliado durante um voo de rotina. Eles reagiram, dominaram um oponente armado e sobreviveram a uma das batalhas aéreas mais intensas e improváveis da história.